A partir de agora, pelos 98,7 da Rádio Aliança FM, entra em campo, Aliança Esportiva. Saco de batata. Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva. Hoje, domingo, agitado para o futebol carioca, nem um tanto feliz para o futebol gonçalense, mas estamos aqui hoje um pouco depois do horário previsto, em virtude da Santa Missa celebrada por Padre Ademar, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, para a gente não perder tempo, eu vou dar uma boa noite para os meus amigos de mesa, começando por ele, que hoje está um pouco debilitado, mas nem por isso deixou de comparecer, Guilherme Rezende. Boa noite, gente. Vou falar pouco que eu tô dodói. Isso aí. Tá dodói. E agora Tiagão, que hoje no estádio do Clube Mauá, acompanhando São Gonçalo Esporte Clube 1, Vila Rio também 1, mas parecia o professor Joel Santana com sua prancheta. Tem isso também. Por quê? Como assim? Tiago estava com a prancheta tática anotando os lances do jogo para a nossa matéria. Tá certo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Zé. Boa noite a todos os ouvintes, aos amigos da mesa. O destaque inicial vai para a data comemorativa que temos hoje, 50 anos do título mundial da seleção brasileira, título que Garrincha levou a seleção nas costas. 5 jogadores da seleção brasileira eram do Botafogo. Grande título aí comemorado nessa data de hoje, de 17 de junho. Isso aí, Thiago. Aproveitando essa questão de data comemorativa, você me lembrou que ontem o estádio jornalista Mário Filho, Maracanã, completou 62 anos de existência. Manda o aí pro Maracanã aí, Afonso. O Maracanã que tá todo quebrado, isso aí. Reforma. E agora, boa noite dele, frente mundial, que hoje arrebentou nas matérias de campo, bem desenvolto, acompanhando o jogo de São Gonçalo Esporte Clube e Vila Rio, demonstrando toda a sua torcida pela equipe gonçalense, Marildo Mendes. Boa noite aos amigos da mesa, boa noite ao Afonso. Domingo agitado no mundo do futebol, né? E sim, meu destaque inicial hoje vai em homenagem ao amigo Francisco Ramalho, que está lá nos ouvindo, grande amigo, está nos ouvindo hoje pela primeira vez lá da Universo. Francisco, um abração. Um abraço, Francisco. Um abraço. Fique ligado, hein? E agora, boa noite dele, estava faltando ele que não deve estar ali no seu tablet. Pobre não tem tablet. Alexandre Werneck, que tenho certeza que está utilizando esse tablet para preparar o seu quadro de hoje. Errou. Boa noite, amigos da mesa. Agora tá errado. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, Afonso. Boa noite, amigo ouvinte. Hoje sim um programa recheado. Vamos falar da rodada dos cariocas no Brasileiro. Vamos falar de Eurocopa e fazer um debate bem maneiro aí para vocês. Isso é muito importante, Alexandre. Então vamos aos destaques do Aliança Esportiva de hoje, começando por você, Marildo Mendes. Em Porto Alegre, Botafogo vence o Internacional por 2-1. Deco brilha e Fluminense vence a Lusa no Engenhão por 4-1. Vasco empata com o Palmeiras em São Paulo por 1-1. Flamengo de Joel Santana vence de reserva do Santos por placar magro de 1-0. Resultados da Eurocopa de 2012. São Gonçalo Esporte Clube empata em casa com o Vila Rio e se complica na Série C. Um debate sobre os garotos que se aventuram no futebol. Essa proposta de debate, hoje retornamos com esse quadro, após aquele que nós realizamos há uns 2 meses atrás e que culminou em inúmeras questões que suscitaram em nosso grupo, várias situações, e hoje estamos retomando, falar retornando, misturei com retomando. Foi sobre o que o último debate? Eu nem lembro. Olha, foi o esvaziamento do Campeonato Carioca, foi grande... O sucateamento. Cacetada. E hoje estamos lançando essa proposta de debate em virtude da matéria que passou na última sexta-feira. Eu tenho certeza que sensibilizou a todos que puderam assistir. O garoto Michael, um menino que veio de Minas Gerais, fugiu de casa,
do Espírito Santo, sem o consentimento da sua mãe, para se aventurar no futebol, tentar testes nos clubes. O Botafogo não aproveitou o menino, o Vasco também, o Flamengo também. E no Fluminense ele encontrou um grande padrinho, o Deco, que levou para que testes fossem realizados, mas o garoto parece que não tinha o devido potencial e não foi aprovado. Como trabalhar a cabeça do menino nessas circunstâncias? O nosso debate vai perpassar por aí. Como é que essa garotada que tenta ingressar, tem 12, 13 anos, e só vem o futuro como jogador de futebol? E caso essa proposta não venha a se concretizar, se esse sonho também não seja alcançável, porque muitos desejam ser jogador, mas não têm o potencial para alcançar. Então, nosso debate, hoje, 8h30, vai perpassar esse assunto aí. Gostaria que os meus amigos falassem um pouco sobre essa expectativa para o debate. Marildão? A gente que tem trabalhado aí ultimamente com a criançada, né? Que vem começando, e a gente sabe das dificuldades. Inclusive, estou aqui conversando com o Marcos Vinícius, que é um garoto também, que está no São Gonçalo Esporte Clube, está começando, está nos ouvindo agora, inclusive mandar um abraço para ele marcou o gol hoje. Um abração, Marcos. Do empate, a gente vai falar um pouco mais sobre o jogo do São Gonçalo Esporte Clube, mas as dificuldades que um garoto encontra e toda a ilusão que é criada, toda a expectativa da própria família também, a responsabilidade que esses meninos... A própria cabeça, se o garoto tem ou não, né? Porque não é só o futebol que conta, né? É verdade. Então a gente vai falar de todos esses problemas e soluções que cercam esse tema, né? É um tema bem complexo, bem complicado, e a gente vai falar com muito cuidado em relação a isso. Até porque às vezes o garoto pode ter o potencial, mas não tem a sorte. É verdade. Então, isso acontece muito. São vários fatores que envolvem um garoto começando no futebol. Então a gente vai falar sobre o assunto durante o nosso debate de hoje, que vai ser bem agitado, bem bacana. Vai ser recheado. Eu só tô... Aumenta o microfone saindo de todo do mundo, Afonso? Afonso, é melhor. Está saindo. saindo. Pedir para os amigos que estejam escutando o programa Aliança Esportiva, você se interessou pelo debate, ligue para cá, dê a sua opinião. O Afonso, nosso operador de áudio, vai registrar o seu pitaco. Você pode também deixar um recado no Facebook, no mural do site da rádio, www.radioaliancafm.com.br, e participar conosco. A sua presença é mais que bem-vinda. Afinal, estamos aqui hoje por causa de nossos ouvintes. Mandar um abraço para o Danilo também, que está nos ouvindo. Danilo que participa do futebol com a gente. Então a galera está interagindo bastante. Danilo! Interagindo bastante, então a gente não pode esquecer. Silêncio é a melhor resposta. É isso aí. Vamos agora falar de São Gonçalo Esporte Clube e Vila Rio. Eu passo a palavra para os analistas do espetáculo, Marildo Mendes e Thiago Cruz. Bom, São Gonçalo hoje entrou em campo lá no campo do Mauá para enfrentar o Vila Rio pela 4ª rodada da terceira fase, né? A terceira fase da Série C do Campeonato Carioca. E era um jogo que o São Gonçalo vinha muito pressionado, né? Porque precisava de uma vitória para conseguir assumir a 2ª colocação, já que o Vila Rio era uma equipe que já está bem adiantado na competição, com 9 pontos. E com isso o São Gonçalo foi bastante pressionado para campo, precisando do resultado positivo para conseguir se manter com boas condições na competição de tentar a sua classificação. E a torcida compareceu, fez uma festa muito interessante, apoiou a equipe durante os 90 minutos, mas foi um jogo muito difícil, como já era de se supor, porque essa equipe do Vila Rio tem muitos jogadores jovens, jogadores com potencial, e foi um jogo muito difícil. E o São Gonçalo até no primeiro tempo fazia uma boa partida, com bom toque de bola, o Roberto Brum ali sendo o termômetro do meio campo, distribuindo bem o jogo, mas depois que o Roberto Brum saiu e entrou o garoto Prata, o time acabou caindo um pouco. É um jogador que não tem a mesma Você diria que jogo. ele é prata da casa? Diria que sim. Ai, que horror. Diria que sim. E acabou caindo um pouco o ritmo do São Gonçalo Esporte Clube. A qualidade do passe do meio campo do São Gonçalo acabou caindo um pouco, e a equipe
foi um pouco afobada para o ataque. E ainda o GG, que era uma boa arma ali pela direita, também saiu, ninguém sabe por quê. Pois é, parece que foi Opção mesmo do uma técnico. opção do treinador. É muito estranho, porque ele vinha sendo muito acionado, né? E Marildo mesmo conversou com ele no intervalo, não parecia ter qualquer sinal de indisposição. Ele que no início do jogo, na lateral do campo, colocou a mão nos olhos, parecia um pouco tonto. Não sei o que houve, o Marcos Diniz, talvez... Desculpa, isso foi com quem? Com o GG, o lateral direito, Marcos Diniz está na escuta, talvez tenha alguma informação para passar para o Marildo acerca passar disso, pra gente, mas nenhum motivo agradece. aparente que possa justificar a substituição do GG. O Thiago muito bem colocou que ele estava sendo muito acionado pelo lado direito. Exatamente, o GG vinha sendo muito acionado, sendo uma boa opção ali. Ele chegou a sofrer 2 faltas ali pelo lado direito, que o Tarcísio, que é um lateral esquerdo muito bom, bateu em direção ao gol, e o goleiro Lucas do Vila Rio fez boas defesas. Inclusive o goleiro Lucas foi uma das principais figuras em campo, fez boas defesas. Em certos momentos, até comentava com o Zé, se acabar o jogo assim, a gente vai ter que ir lá entrevistar o goleiro deles, porque ele tá pegando tudo. Mas no segundo tempo o Vila Rio conseguiu achar ali um bom contra-ataque e sofreu uma falta na entrada da área, deu algum perigo para o Silvio Luiz, teve também um escanteio ali, e nesse escanteio cobrado o Silvio Luiz acabou saindo mal do gol. Salve! Ih, rapaz. Socou ali a bola sem muita força, e com isso o Vila Rio acabou... Na verdade, eu acho que ele acabou furando, foi um misto de um soco Falha, né? resvalado com... A bola saiu sem força. Com um furo, né, de goleiro. E o Vila Rio nisso conseguiu fazer o primeiro gol e bateu aquele desespero, né? Porque o São Gonçalo teve que partir para cima, teve que se impor no jogo e criou bastante chances ali com o Eduardo, com o Marcos Vinícius, né? E acabou esbarrando na boa atuação do goleiro Lucas, mas já ali na beira dos 40 minutos o Guilherme deu um bom chute pela direita e o goleiro Lucas, que vinha sendo grande figura em campo, rebateu para frente. O Eduardo ali meio que dividindo a bola, sobrou pro menino Marcos Vinícius, que foi o Marcos Vinícius que fez o gol? Foi Marcos Vinícius que colocou para dentro. O Marcos Vinícius está informando, Marcão? inclusive em relação ao GG, que o GG teve uma indisposição na madrugada, ele passou mal, então foi alguma coisinha que ele sentiu, acabou sendo substituído. Exatamente, já era de se esperar que tinha algum motivo desse aí, porque vinha sendo muito acionado, entrou o Gabriel por ali, que também continuou sendo muito acionado, mas não com a mesma, com o mesmo vigor, com a mesma qualidade que o GG estava exercendo na partida. E com isso, o São Gonçalo, após ter marcado esse gol aí com o Marcos Vinícius, foi pro abafa final, tentar ali o gol da vitória, mas ficou com pouco tempo, ficou difícil ali buscar o resultado, acabou ficando nesse empate, que o São Gonçalo fica com 4 pontos na competição. Isso aí. O Mangaratibense é o segundo, Venceu, com né? 6 pontos. E o Vila Rio é o líder do grupo J, né? O grupo do São Gonçalo SC com 10 pontos. O último é o América. O Vila Rio tá... 3 Rios, né? América de 3 Rios. O Vila Rio está muito bem encaminhado na competição. E o próximo jogo é tudo ou nada para São Gonçalo. Tem que tentar a O vitória próximo jogo vai ser com? contra o América de 3 Rios. De novo. Lá. Tem que tentar pelo menos um empate, torcer pro Mangaratibense perder o Aí jogo. fica complicado porque tá em terceiro, fica numa situação muito difícil porque não depende só de si, né? Outros resultados vão ser influência na classificação do nosso time aí. Mas o bom pro São Gonçalo é que ele enfrenta o Mangaratibense no Mauá na última rodada. Então vai ter América de 3 Rios e Mangaratibense, é isso? Isso. Então, se ele conseguir ganhar o próximo jogo, ele traz para decidir aqui. Mesmo que já que estão 2 pontos, mesmo que o Mangaratibense vença o Vila Rio, vai decidir em casa, né? Ele decide aqui, confronto direto, então pode conseguir essa classificação. Assim como se perder o próximo jogo, pode já ser eliminado antes da última rodada. Dependendo do outro resultado. É uma situação desconfortável, o resultado hoje era muito importante, mas a equipe jogou bem, estava desfalcada, né? É importante dizer. E durante o jogo também perdeu os jogadores. Roberto Bruno estava machucado, como falamos. O GG, o Marco Brito hoje não estava nos seus melhores dias. E foi complicado, mas mesmo assim o São Gonçalo conseguiu impor um bom volume de jogo. É porque o Vila Rio também tem um ótimo time, um time de muita qualidade. Não estou aqui, é o líder, né? É o líder, é um time que inclusive joga lá no campo do Divino. Eu estava vendo na matéria do Globo Esporte muitos comentários lá. Pô, esse time do Vila Rio é muito bom. Logo vai estar até na primeira divisão. É um time de qualidade. O São Gonçalo foi até um empate justo. Acidente de percurso. Pela qualidade do adversário, foi até um resultado normal, mas para o São Gonçalo era muito importante conseguir essa vitória.
E tem entrevista, né? Tem entrevista. Pode soltar as entrevistas, Afonso. Tivemos entrevista com o técnico Léo antes da partida. Roda aí, Afonso. Estamos aqui com o treinador Léo Melo, que preparou sua equipe para uma partida decisiva, principalmente após a derrota do meio de semana para o Mangaratibense. Então, uma partida com contornos decisivos, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde, é isso aí. O futebol às vezes surpreende a gente, e nós fomos surpreendidos de novo, né? Com esse último jogo contra o Mangaratiba. Mais uma vez a equipe se portou muito bem, dominou o jogo inteiro, porém sofremos um gol e não conseguimos finalizar. Então, esses dias agora, na sexta e no sábado, foi dar tranquilidade à nossa equipe, sem baixar o nível, né? Adrenalina, mas dar tranquilidade para que a nossa bola volte a entrar, né? O início da temporada todinha foi assim, a gente atacava, a bola entrava, a gente não sofria. Então, só que o campeonato e o futebol toma contornos assim de emoção, né? E tomou. Então a gente tem que saber controlar isso aí. É verdade, Léo. Como é que você fez para administrar, preparar a equipe para as ausências de Felipe e Vitor expulsos na última quinta-feira? Para a ausência do Felipe vem o Del, né? Que é um zagueiro que sempre que foi acionado ele veio bem. E pro Vitor volta o Brum, né? O Brum que não jogou semana passada por conta de contusão. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Roberto Brum retornando após a ausência na última quinta-feira, teve uma lesão no tornozelo. Eu gostaria também de parabenizar pela reportagem no Tá Na Área e que você enalteceu o futebol guaçalense, Brum. Estou muito feliz de poder voltar para poder ajudar meus companheiros, poder ajudar aí no segmento desse sonho que nós temos, né, de colocar a cidade de São Gonçalo sendo representada através do futebol, no topo do futebol do estado a princípio. E foram muitos tratamentos intensivos, e a bênção de Deus para que eu pudesse hoje estar aqui para ajudar meus companheiros. E eu creio que essa reportagem e os frutos que nós estamos colhendo e a cidade é só o começo do muito que tem por vir pela frente. Jogo muito truncado, primeiro tempo difícil, complicado, o lado direito ali, você sendo muito acionado por ali, mas a marcação muito forte. Agora a importância desse segundo tempo, o que é preciso para fugir dessa forte marcação? A gente está, como o professor Léo sempre pede, jogando pelas beiradas, né? Jogando pelos lados, a marcação dele está bem encaixada mesmo, mas a gente tem que acertar o penúltimo passe para conseguir fazer os gols e sair vitorioso aqui. A saída do Brum dificulta alguma coisa ou a equipe está preparada para no segundo tempo, mesmo com a falta da experiência do Brum, conseguir o resultado? Faz falta, que é um jogador rodado, né? Um jogador experiente, um dos grandes clubes brasileiros, mas a gente já treinou sem o Brum, jogo passado jogamos sem ele, então o nosso time já está acostumado, vai sair com um bom resultado hoje. Boa sorte aí. Valeu. E prestigiando o jogo de São Gonçalo Esporte Clube contra o Vila Rio, Marcelo Cordeiro, que já teve grande passagem pelo futebol do Botafogo, jogou no Vitória da Bahia e atualmente na Portuguesa. E aí, Marcelo? Tô lá em São Paulo, né? E aproveitei que eu tive que vir ao Rio, né, fazer os exames, né? Porque eu tô me recuperando de lesão, para poder prestigiar os amigos, né? Esse trabalho muito bem feito, né? Pelo pessoal aqui, acho que São Gonçalo precisava, né, de um time de futebol para disputar o Campeonato Carioca e torcer para que eles possam vencer hoje, e caminhar, né, rumo à classificação na próxima fase. Isso aí, eu pude ver ontem, assistindo o jogo, que o técnico Geninho tem uma excelente opção na lateral esquerda. O seu retorno vai ser de muito bom grado para essa equipe. É verdade, né, rapaz? Já são 3 meses fora, né? Mas graças a Deus tive uma boa notícia na última quinta-feira. A fratura que eu tive está totalmente consolidada. Amanhã eu volto aos treinamentos. A cobrança lá é grande pela minha volta, até por ser o capitão do time, né? Um dos jogadores mais experientes da equipe. Equipe composta por muitos jovens, mas eu tenho certeza que no máximo aí em 3 semanas eu vou estar de volta e podendo ajudar dentro de campo, que é o que eu sei fazer, né? Valeu, Marcelo. Um bom segundo tempo, a perspectiva de muitos gols. Arriscaria um placar, Marcelo?
Eu acho que vai ser 2-0 hoje, rapaz. 2-0 pro São Gonçalo, né? Isso aí. Torcida pedindo o seu nome. E agora, expectativa para entrar nesse jogo que tá duro, tá difícil. Espera decidir a partida? Com certeza, cara. Como vinha acontecendo antes da minha lesão, sempre vinha entrando bem, o Léo confiando. Tô voltando hoje depois de 3 jogos fora. É gratificante demais ver a torcida gritando meu nome dentro da minha casa, dentro de onde eu sou nascido e criado, emocionante. Se Deus quiser, eu vou retribuir todo esse amor que eles estão tendo comigo. O que o professor Léo pediu? Pediu pra entrar e resolver, não tem o que pedir. Falta 20 minutos pra acabar o jogo, o resultado da outra partida tá sendo favorável pra gente. Ele mandou entrar e resolver. Valeu, Edu, boa sorte. Aqui o Marcos Vinícius, autor do gol de empate. Marcos Vinícius, o time lutou bastante, jogou em cima o tempo todo, mas infelizmente não conseguiu o resultado, os 3 pontos. Agora segue no campeonato com chances. E essa partida de hoje, como você analisa a dificuldade? Eu analiso que a gente encontrou dificuldade realmente, não estava nos nossos planos esse empate hoje, mas isso aí faz parte do futebol, continuar de cabeça erguida trabalhando para conseguir a classificação, que é o nosso objetivo. E o gol ali, muita determinação, muita raça na hora do gol, como você analisa também seu gol? Realmente foi mais na raça do que técnica, foi o que a gente precisou hoje, não estava dando a técnica, a gente teve que se superar, final de campeonato, todo mundo cansado, final do jogo, isso aí, o gol foi na raça realmente. Valeu, Marco, boa sorte. Valeu. 7 horas e 57 minutos. E agora vamos falar do Botafogo. Botafogo! O Botafogo! Isso aí. Botafogo que venceu, reencontrou o caminho da vitória aí, né? Lá fora, fora de casa, digo, no estádio Beira-Rio, né? Venceu o time titular do Inter por 2-1, uma coisa aí impressionante, acho que merece destaque. E no jogo que os meias brilharam, né, Thiago? A defesa continua fraca, continua com várias falhas, mas que o meio-campo deu caldo. Exatamente, o Botafogo foi com uma certa desconfiança lá para o Beira-Rio e surpreendeu, né? Depois de 2 partidas que o time literalmente entregou, né? Contra Cruzeiro e Náutico, e jogou muito bem. Eu acho que o nome que ratifica muito bem essa questão dos meias é o Felipe Gabriel, que é um jogador que taticamente faz muita falta, porque ele recompõe na marcação, avança, faz gol, cria jogadas, às vezes ele volta ali para ajudar na marcação ali como segundo volante. É um jogador muito importante nesse elenco do Botafogo, e nos últimos 2 jogos ele estava ali desfalcando a equipe sentiu muita falta dele. Ontem o Botafogo, o Oswaldo surpreendeu porque ele barrou o Michael Suel e colocou de volta o Felipe Gabriel na equipe, manteve o Vitor Júnior, apesar daquela falha dele contra o Náutico, porque aquela falha, como eu entrei semana passada que eu falei, o cara foi colocado como lateral esquerdo por causa da expulsão do Márcio Azevedo. Deu pra ver que o cara não tinha nenhum cacuete pra estar ali, recuar a bola. Menor noção de jogo. Então, até relevei essa falha, e ontem mais uma vez ele jogou bem, e o Andrezinho também entrou mordido, né? Enfrentando seu ex-clube, jogou bem também. Desencantou, né? Desencantou, finalmente fez um gol aí pelo Botafogo, grande atuação, e Botafogo teve uma atuação surpreendente, tem que manter essa regularidade, né? Porque o Botafogo é o Robin Hood, né? Gol do Curitiba fora, Inter rouba fora, dos ricos e entrega para os pobres. Ganhou do São Paulo uma virada espetacular e entrega para o Cruzeiro dentro de casa, e Náutico, claro que o Náutico lá jogando fora é muito mais complicado, mas mesmo assim deixou de ser uma entrega, né? Porque mesmo com o Náutico vencendo no início do jogo, o Botafogo buscou diminuir a vantagem, buscou o empate. Depois daquela falha, o jogo desandou, da expulsão também, e o Náutico acabou vencendo. Isso aí. O Botafogo vacilou bastante contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está numa fase. O jogo estava praticamente ganho. Se o Botafogo segura um pouco mais a bola no ataque, tenta manter a posse de bola, eu acho que não teria tomado aquele susto que tomou contra o Cruzeiro. Ontem foi uma atuação segura do Botafogo. O Vitor Júnior caiu muito bem na equipe. O Michael Suel realmente estava alternando muito fazia jogos brilhantes, mas a maioria dos jogos não estava se destacando, não era o velho Michael Suel. Acho que o Oswaldo tem um grupo na mão, e mantendo a regularidade tem tudo para estar lá em cima brigando
também por título. Eu acredito que sim. Enquanto em relação ao Michael Souza ser banco, eu acho que isso vai fazer muito bem a ele. A mesma coisa foi com o Herrera, que o Herrera tomou aquele período de banco ali durante algumas rodadas e voltou, sabe, desandando a fazer gol, tendo papel importante, né, nos jogos. E eu espero que com o Michael Souza seja a mesma coisa. Com o Louco, acho que também foi assim. Eu acho que o Michael Souza também vai ser a mesma coisa. Mas acho que o caso do Michael Souza é um pouquinho diferente, porque semana passada, quando eu entrei aqui, eu estava até um pouco transtornado. Falei que faltava... Estava muito. Estava muito. Faltava um tanto de comprometimento, faltava vontade de vencer. E o Oswaldo meio que deixou nas entrelinhas que realmente existe isso, porque na entrevista para justificar porque o Michael Souza e o Elkerson estavam no banco, ele falou que não era só aspecto técnico. Então eu acho que tem coisa aí. Michael Souza e Elkerson... Eu já ouvi dizer que eles que Michael Souza está em noitada, coisa do tipo. Estão abusando muito. Estão abusando. Se você pegar uma foto do Elkerson, quando ele chegou no Botafogo... E pegar agora, você pode ver como ele está com a cara bolachuda já. Ele engordou muito, ele não está com aquele comprometimento, ele está pesado, não está com grande vontade de jogar, ele está pensando no Bolonha, porque já que é uma negociação que ele... Está dado praticamente como certa, né? Ele estava aí para ir para o Bolonha da Itália, dizem que ele até pediu para ser negociado e acabou não... Shakhtar também eu acho que queria, não é? Queria, mas acho que ele não quis. Ele que não quis. O Botafogo tinha, mas... vamos ver aí como é que o Botafogo vai se virar aí. Michael Souza, de repente, com esse banquinho aí, ele consiga recuperar aí essa vontade, esse comprometimento que estava faltando. Vamos ver se ele volta a desempenhar o seu melhor futebol e ver se o Botafogo mantém essa regularidade, porque ganhar do Inter, perder para o Náutico, nesse tipo de campeonato é uma coisa que... Se ficar nessa lenga-lenga... vai ficar ali no meio da tabela. Vai começar o Oswaldo, que é um ótimo técnico, com currículo, com base, vai passar a ser figura contestada dentro de General Severiano. Eu acho que isso não é uma boa, não. Eu acho que essa manutenção que ele está fazendo de barrou o Louco Abreu, que não estava bem, o próprio Herrera foi para a reserva. Acho que isso só valoriza mais o grupo, que acaba acirrando a disputa pela vaga do titular, não deixando que quando o time tem aquele titular que você acha que é titular absoluto, acaba... É absoluto, ó. Quase que chapou, né? Absoluto. Acaba se acomodando e aí acaba prejudicando o time. Então eu acho positiva esse aspecto de barrar o jogador que está mal. Quando ele faz isso, realmente, ele chega, você está mal, vai para o banco, treina. Claro que não deixa perder o ritmo, vai lá, treina, se dedica, luta para você reconquistar o espaço que você perdeu. Isso, que assim ele acaba não deixando o jogador que é titular acomodado. Exato. E como acaba dando motivação pro reserva também chegar junto, buscar pela vaga. Destacar e eu posso jogar, não é panelinha, não é carta marcada. Ou seja, eu acho que todo mundo que está no banco de reservas vai de fato ter sua chance, porque até os titulares que vão mal, o Oswaldo fica aqui no banco, dá um tempinho, deixa o jogador ali em banho-maria, treina ele, deixa ele botar a cabeça no lugar, ou seja lá o que for, e assim vai fazendo essa rotatividade, né, esse rodízio. Até porque todo mundo vai buscando seu espaço. Até porque se os jogadores que estão no banco olharem bem o que estão produzindo os titulares, principalmente o Vitor Júnior e o Felipe Gabriel, vão ver como existe uma diferença do que esses que estão no banco vinham fazendo. O Felipe Gabriel e o Vitor Júnior correm o jogo inteiro. Eles saem com câimbra no final do jogo. É isso que eu ia falar. Às vezes o jogador não está naquele dia brilhante, mas a força de vontade dele, a dedicação, ele acaba superando e acaba fazendo uma boa partida, o que falta às vezes. Por exemplo, eu vou citar o caso do Diego Souza. O Diego Souza tem muito disso. Aquele jogo que ele começa, a primeira bola vai bem, ele acaba indo jogando bem o resto do jogo todo. Mas quando a primeira não dá certo, ele acaba desmotivando e não faz uma bela partida. Acho que até isso explica um pouco, depois a gente vai falar da fama de vagalume do Diego Souza. Sim. De tantos outros aqui. Tantos outros. Pô, a lista é imensa. Então, só para encerrar o Botafogo, o Louco Abreu também ia ficar no banco, mas ele pediu para ser liberado. Vamos ver como é que isso aí vai repercutir no grupo, se ele realmente tinha problemas particulares ou ele não quis ficar no banco, porque o Nacional do Uruguai jogou a final ontem do Campeonato Uruguaio e o Louco sempre disse que é torcedor fanático do Nacional. Esse desdeclarado. Então, vamos ver se ele realmente não viajou porque realmente tinha um problema particular para resolver, ou não quis ficar no banco, porque ele estava comprovado que ele ia ser banco
Ele preferiu sair dessa viagem para ir lá torcer para o Mas esse que é meu medo. De repente ele chega assim, eu vou ser banco sempre, não sei o quê, ou vou ficar no banco por muito tempo. Eu acho que, sei lá, acho que isso pode acabar originando aí talvez uma rixa, um mimimizinho, sabe? De repente ele pode ter tido mesmo problemas particulares, já que ele teve o carro roubado, perdeu vários objetos perdeu a câmera que tinha toda a filmagem durante a Copa do Mundo. Ele só foi pra Copa do Mundo pra filmar. Você pega a câmera e você descarrega no computador, meu filho, e limpa a memória, acabou. E cá pra nós, se você não tá usando, você vai deixar no estacionamento? Deixa dentro do carro? É. Pra quê? Enfim, esses são outros 500. Então vamos encerrando aqui o Botafogo. Bota aí Afonso hino do Vasco da Gama. Com Alexandre Werneck. É o Vasco. É ele o único. Isso aí. O Vasco hoje que fez uma partida equilibrada com o Palmeiras. O Palmeiras começou marcando na frente, pressionando. Tá com um esquema defensivo. O Filipão conseguiu corrigir o esquema defensivo do Palmeiras. Foi uma partida truncada. Acho até que foi o resultado mais justo. O empate, pelas chances que foram criadas. O Palmeiras jogou bem, jogou mal ou conseguiu travar o time do Vasco? Achei que o Palmeiras acabou atuando bem. Teve oportunidade de sair na frente no primeiro tempo. Teve uma furada bizonha Não sei o que aconteceu com o campo, que todo mundo furou. O Felipe no segundo tempo foi dar um chute, tudo bem que caiu na direita. Foi lá em Barueri, né? Foi em Barueri. E acabou o jogo sendo muito trocado. Teve chance no primeiro tempo para os dois lados. Os dois goleiros fizeram defesas difíceis. O Palmeiras fez um gol logo no começo do segundo tempo, um gol do Marcinho, que tinha acabado de entrar no lugar do Luan. Entortou o Dedé e bateu antes do Fagner chegar na marcação. Ele... o jogador do Palmeiras deu aquela ginga no Dedé. Ele acabou batendo cruzado, Fernando Praz não conseguiu esticar e acabou abrindo o placar. Com isso o Vasco foi para pressão. O Diego Souza também teve uma falha parecida, furou parecido como o jogador do Palmeiras no primeiro tempo. Aí acabou saindo, não fez uma bela atuação hoje, diferente dos outros jogos, como eu tinha citado na época do Botafogo, na hora do Botafogo. Quando ele não acerta a primeira bola, não consegue deslanchar. Muita gente diz isso, que o Diego Souza, quando joga bem, joga muito, e quando joga mal, ele escaceta geral mesmo. Falta, por exemplo, porque o Alexandre, ele não é bom. Mas pelo menos ele não é bom. Mas pelo menos é esforçado, ele briga o jogo todo, não é aquele jogador de desistir muito, então acaba às vezes dando sorte aí, fazendo uns gols de bicicleta. Pois é, belos gols inclusive. E aí o Diego Souza acabou... Você diria que Alexandre é o novo artilheiro dos gols bonitos? Não. Tá longe, né? Longe disso. Muito longe. E aí o Cristóvão acabou trocando, tirou o Diego, que estava mal na partida, entrou o Carlos Alberto, que entrou pouca coisa assim, mas não muito. A jogada foi a malandragem dele, que ele cortou, nisso que o zagueiro Henrique meteu a mão na bola. Na hora que ele caiu, meteu a mão na bola, ele poderia prosseguir com a vantagem, mas não, ele parou, o juiz marcou a falta, era para ter dado o cartão amarelo para o Henrique, e com isso seria o segundo cartão amarelo, seria expulso. Ele acabou não marcando, e aí o Juninho fez um golaço de falta. Foi um belíssimo gol de falta. E para compensar um pênalti que o Vasco teve num chute do Fagner, logo no início do segundo tempo, que a bola bateu na mão do zagueiro, do lateral esquerdo do Palmeiras, ele acabou não marcando um pênalti claro também que teve do Rodolfo em cima do Barcos. No finalzinho. E com isso o Vasco acabou tendo um gol bem anulado, o Alexandre estava na frente, um gol de cabeça, e o placar foi mais do que justo. Vou destacar aí a performance do Rodolfo, voltando a jogar bem, superando a dificuldade do... Mas será que esse é só um lampejo ou... Ele vem mantendo uma regularidade diferente de quando começou no Vasco. Quando ele começou, Deus me livre. Ele vem se destacando aí, tem sido uma grata surpresa aí
esse retorno do bom futebol do Rodolfo. Destacar que o Juninho tá voltando a bater falta o bem, Juninho né? tá botando... Ele disse que... Mas sempre teve essa qualidade, né? Não, mas ele parou um pouco, que quando ele voltou pro Vasco, com a idade avançada, ele não poderia treinar igual treinava quando mais novo. Então ele preferiu ter um preparo físico que dê para jogar e correr, jogar em alta performance em 90 minutos, do que ser apenas um batedor de falta de bola parada. E eu acho que agora ele conseguiu conciliar o preparo, que hoje correu os 90 minutos, participando ativamente do jogo, com a precisão na hora do chute. É o segundo gol de falta, 2 jogos seguidos. E só contar também para o ouvinte... E aquela cena curiosa entre a troca de camisa entre o Éder Luiz e o... Isso, entre o Márcio Araújo e o Éder Luiz. O Márcio Araújo pediu a camisa do Éder Luiz. O Éder Luiz, crente que eles iam trocar, tirou e entregou para o cara. Entregou para o Márcio, mas o Márcio não quis entregar a camisa do Palmeiras e falou que não ia entregar. E no segundo tempo ele saiu de novo com outra camisa do Vasco, de outro jogador que não se sabe o nome, mas sem entregar dele também. Acabou pegando 2 camisas do Vasco aí. Deve ser colecionador, né? É isso aí. Ou senão deve ter vascaínos na família, tá querendo entregar. E só destacar aí também, durante a semana, saiu a notícia na imprensa que São Januário, a partir do ano que vem, de junho do ano que vem, vai sofrer uma reforma. Vai ter um aumento da capacidade de público, provavelmente deve manter a mesma arquitetura, o centro histórico. Já para a Olimpíada, né? Já para a Olimpíada. Lá vai ser sede do rugby. Isso. Também. E aí vai ficar fechado durante 3 anos e o Vasco vai mandar durante esse período os seus jogos no Maracanã. Se tiver pronto, né? Então, é por isso que só vai começar no meio do ano que vem, porque quando foi estipulado que o Maracanã iria voltar. Meu, isso vai dar uma embolação. Não, mas o que está certo é que as obras de São Januário só vão começar depois que o Maracanã estiver aberto. Aí sim, ótimo. Acho que... Finalizamos o Vasco? Então, Afonso, vamos passar para o Flamengo. O Flamengo que hoje enfrentou o Santos no Engenhão. O Santos que veio pra cá com a baba do boi cansado, né? Veio com um time de garoto. Mais uma das frases dele. Foi porque o Santos... Os meninos, realmente para os meninos da Vila. Poupou o time inteiro titular. E como o Santos está com desfalques, alguns reservas estão como titulares. Também não vieram. Veio muita garotada do Júnior. Então veio o time C do Santos. Tinha um cara na zaga que era não sei o que, Páscoa. Quê? Nunca tinha ouvido falar. Vou apurar isso aqui. Nunca tinha ouvido falar nesse jogador. Páscoa? Alguma coisa Páscoa. Tá. Aí tinha lá aquele equatoriano, Renteria, que é bem limitado. O Felipe Anderson, que dizem que é o novo Ganso, mas... novo Ganso. Passa aí, coisa ruim! Bem limitado também. E o Flamengo foi com uma responsabilidade muito grande. Ainda mais depois que o Joel, durante a semana, deu aquela declaração, me engana que eu gosto, né? Opa. Disse que eu preferia enfrentar o Santos com Neymar e Ganso. Fala sério, né? Até parece, né? E o Flamengo foi muito pressionado. Pressionado no sentido de precisava vencer esse jogo, tinha a obrigação de vencer, pegou o time quase C do Santos, precisava dar uma resposta para a torcida. E foi um jogo complicado. O Flamengo, com aquela postura do Joel de muito jogador de marcação, o Flamengo teve muita dificuldade para passar pelo bloqueio do Santos, que veio fechadinho, né? Um time... o time C, eu acho que o Maurício fez bem, fez o certo em tentar trancar o time. O Flamengo criou poucas chances de gol, o Aranha não... Algumas defesas no primeiro tempo, né? Algumas defesas, mas nada Teve muito... um gol acho que foi o Muralha que tentou encobrir ele, acabou perdendo. Mas o Flamengo, pela superioridade, né? Um time titular contra o reserva, a torcida esperava uma goleada, esperava que o time fosse se impor mais. Então, se o time titular do Flamengo não conseguiu criar um placar mais elástico contra os garotos do Santos, então muita coisa tem que ser corrigida aí, muita coisa tem que ser revista. Muita coisa, com certeza. O Flamengo hoje não jogou bem,
conseguiu ali aos 43, o Y entrou na área, sofreu um pênalti ali que... Dizem que até algumas pessoas acreditam ser polêmico. É um pênalti maroto, alguns marcam, outros não. Quem diz que não foi tem argumento. Quem diz que foi também tem argumento. Então, aquele lance indeciso, né? E a torcida pediu o Wagner Love para cobrar, pediu pro... O próprio Joel Santana pediu pro Wagner Love bater, mas o Botinelli pegou a bola, ele é bom batedor e bateu, teve personalidade, né? Porque se perde, couro ia comer para ele, né? Porque todo mundo queria que o Wagner Love batesse, ele foi lá e bateu, marcou 1-0 o Flamengo, vitória importante. O Flamengo agora tem 9 pontos, continua invicto. 9 pontos. Continua invicto. Está em oitavo, né? Lembra que está em oitavo. Porque empatou 3 jogos, né? Isso, os 3 primeiros jogos. 3 empates e 2 vitórias. 2 vitórias. Então, o Flamengo faz até uma boa campanha, mas o futebol está devendo, porque até contra o Curitiba também... boa campanha em termos de números, realmente você falou. O futebol, o jogo em si, tem muito a desejar, dá muito a desejar. Quem ficou aliviado com essa vitória foi o Joel, né? Que está constantemente porque ele está ali, sendo ameaçado, acho que essa vitória salvou. Tinha prometido que no início do Brasileiro o Flamengo já estaria encaixado, não está. Parece que hoje ele reconheceu e não deu prazo igual ele deu quando foi eliminado da Libertadores e do Carioca. O Joel tem que tentar bolar um jeito aí de conseguir segurar o seu cargo aí enquanto não vem reforços. Dizem lá na Gávea que o Flamengo vai trazer alguns reforços bons para a sequência do Brasileiro. Talvez aí, dizem que o Renato Augusto está sendo cogitado, dizem que talvez mais um zagueiro aí para qualificar a equipe, mas o Flamengo está um pouco aquém nessa questão da qualidade, precisa reforçar o elenco. E o Joel, enquanto não vem... Informação. Diga. Você falou, o tal zagueiro do Santos chama-se Everton Páscoa. Exatamente. Nunca tinha ouvido falar, jogou hoje aí pelo Durval, da Senna estarem sendo poupados, e até fez uma boa partida, porque o Santos conseguiu segurar o Flamengo aí por boa parte do jogo, mas não foi suficiente, porque no finalzinho ali o Y conseguiu escavar esse pênalti e garantir a vitória. E o juiz que apitou essa partida foi o Francisco Carlos Nascimento, que de vez em quando faz umas belíssimas lambanças. Como grande maioria dos árbitros, né? É difícil hoje no Brasil. Não tem uma, é verdade. Esse não faz lambança. Então, só para concluir o Flamengo agora vai enfrentar o Grêmio lá no Olímpico, e é um jogo complicado, porque o Flamengo vai rever Vanderlei Luxemburgo, né? E o Flamengo devia torcer para o Grêmio se classificar na Copa do Brasil, para poder vir com o time misto ou reserva. Porque o Flamengo tá dando sorte nisso aí, pegou o Coritiba com o time misto, agora pegou o Santos com o time reserva. Então, se pega o Grêmio também com o time reserva, aí é o que o Joel sempre sonhou para a carreira dele. O Flamengo pode fazer 12 pontos em 6 partidas e já dar um bom gás aí na competição para conseguir aí se manter aí nas primeiras colocações do Brasileiro e tentar ir buscar alguma coisa nessa competição, já que o Flamengo teve um primeiro semestre tão complicado. Mas ele também pode pegar o Grêmio completo e mordido pela eliminação na Copa do Brasil. São os dois lados, é o mais provável, né? É o mais provável. Depois do Palmeiras vencer lá. O Palmeiras venceu lá. Essa equipe do Filipão, apesar de não ter aquele grande astro, tá bem arrumadinho ali atrás. Ele conseguiu, como destaquei, conseguiu fechar bem. Como costumam ser a equipe do Filipão, tem aquele ferrolho que ele arma ali atrás que acaba impedindo. Bem compacto, bem compacto, Então, vamos encerrando aqui o Flamengo. Tira o hino do Flamengo aí, Afonso. Antes de falar do Fluminense, só vou passar os resultados dos jogos em andamento. Boa. Ponte Preta 1, Corinthians 0. Curitiba 3, Atlético Goianiense 3. 3? Não, 0. 3-0. E Náutico e Grêmio 0-0. 0-0. Só antes do Fluminense, vamos passar rapidinho os resultados da Eurocopa. Dá um tempinho aqui para poder acessar o negócio aqui. Que hoje teve 2 jogos importantes. CR7 desencantou, minha gente. Desencantou. Portugal precisava vencer para se classificar. Jogo importante contra a Holanda. A Holanda, apesar de ter 2 derrotas... Olha só, a Holanda... Dependendo só dela. A Holanda, eu particularmente torci um bocado com a Holanda. É uma seleção que eu tenho, simpatia. A 8 mil! É simpatia, um apreço. Tem até a camisa oficial.
Mas Holanda foi Holanda, joga como nunca, perde como sempre. Dizem que tinha problemas no vestiário com o treinador, né? Ih, rapaz. Mas Portugal enfrentou hoje a Holanda, chegou a sofrer o primeiro gol ali com Van der Vaart, 1-0 para a Holanda, mas Portugal foi para cima, conseguiu virar com 2 gols de Cristiano Ronaldo, que jogou muito bem, jogou botar Calando 2 os bolas críticos, né? Calando os críticos. Depois de ter perdido um gol bizarro contra a Dinamarca. O primeiro gol foi de Van der Vaart, né? No primeiro tempo. E depois Cristiano Ronaldo empatou aos 28. Posteriormente, outro do CR7, no segundo tempo, virou a partida, desencantou e salvou aí Portugal. E no segundo jogo a Alemanha acabou ganhando da Dinamarca de 2-1. Ganhou da Dinamarca também de 2-1. Já passa os gols aqui para você. A Alemanha que é uma das grandes favoritas aí. E a partir do momento que a Alemanha virou contra a Dinamarca, a Holanda ficou complicada na sua situação, precisava virar contra Portugal e fazer mais 3 gols para ganhar no saldo. Então ficou complicado para a seleção holandesa. Alemanha e Portugal classificadas e enfrentam a Grécia. A Alemanha enfrenta a Grécia, que ontem surpreendeu. Venceu a Rússia, que vinha sendo um bom futebol da Eurocopa, por 1-0. Gol do Karagounis, bom jogador da seleção grega. Nossa Senhora. Surpreendeu essa seleção grega, que ganhou a penúltima Eurocopa 2004. Vai, pode. Mas os gols aqui. Conseguiu um bom resultado, se classificou surpreendendo. E a Polônia, dona da casa, acabou também sendo eliminada. Sucumbiu aí, né? É uma equipe que, por estar jogando em casa, deveria ter mais raça, mais vontade. Uma equipe muito, muito fria, muito sem coração. Acabou perdendo para a República Tcheca, que na primeira rodada... Seria um time Kimi Raikkonen, né? Exatamente. Frio, assim, né? Muito frio. A torcida sofrendo, vibrando, e os jogadores ali meio naquela cabisbaixos, lastimosos, chateados. Não estavam com aquela vontade e acabaram sucumbindo contra a República Só passar Tcheca. aqui a informação dos gols aqui do... Tcheca, que é o próximo adversário de Portugal. Isso, e a Alemanha, que pega essa, a gente já adiantou. Então, eu já adiantei os gols, né, do jogo da Holanda, Holanda e Portugal. Agora, aqui no jogo entre Dinamarca e Alemanha, Podolski marcou os 19 no primeiro tempo. Podolski. E o Glandelli, o grande goleador aí da seleção dinamarquesa, empatou em 1-1. Aí 80 minutos já é quanto do segundo tempo? 35. 35, então, aos 35 do segundo tempo, Bender, da Alemanha, virou o jogo aí e fechou o caixão. Fechou o caixão, a Alemanha, grande favorita aí. E amanhã teremos Espanha contra Croácia e Itália contra Irlanda. Vamos ver quem se classifica no grupo C. Esses dois grupos tá todo enrolado, né? Até o terceiro lugar tem chance. O grupo C, que é o da Espanha, tá a Espanha e a Croácia com 4 pontos e a Itália com 2. Pô, eu queria logo tirar uma onda aqui com o meu aplicativo aqui da Yoga, você já falou tudo, porra, sacanagem. A Itália tá com medo de ter jogos de compadres, porque se Croácia e Espanha empatarem 2-2, a Itália pode ganhar. Não, eu já até li uma notícia sobre isso, dizendo que pode haver uma... Né? A Itália pode ganhar de 10-0 da Irlanda. Se tiver 2-2 no outro jogo, a Itália está eliminada. Eliminada. E no outro jogo... E também eu acho que a Itália também está fazendo feio, não vem apresentando um bom futebol. As seleções, né, italianas, a seleção italiana, os vários plantéis, vamos dizer assim, exatamente, não vem apresentando um bom futebol convincente. Mas há algum tempo, até a Itália campeã do mundo em 2006. 2006, daí em diante desandou a coisa. Não tinha um bom futebol, era aquele futebol... Como é que se diz? Se defende... Pragmático, né? O negócio é não tomar gol. Foi um futebol à Chelsea, né? Isso. O negócio é não tomar gol e aí no ataque fazer um gol e aí se fechava direto... Não deixando... E só para concluir, no último grupo, a França muito bem encaminhada pega a Suécia já eliminada. E a Ucrânia pega a Inglaterra. E a Ucrânia Esse jogo vai pegar fogo, já direto, que a Inglaterra está com 4 pontos e a Ucrânia com 3. Confronto direto, a Ucrânia tentando manter aí a posição. A Suécia, tadinha, já rodou. Eu acho fora. Que já vai ser um jogo fácil. Tá. Então agora vamos falar do Fluminense, Afonso. Fluminense! É Fluminense! Eu não tô com saco pra isso hoje, não. Vai lá, Mariano. Não tô com saco, não. Então, vamos falar do Flusão. Fluminense que... Fluminense? Fluminense que ontem... Fluminense! Se é, hein? Desculpa. A 8 mil! A 8 mil. Fluminense que ontem conseguiu um belo resultado contra a Portuguesa. Um jogo
em que teve o domínio amplo na maior parte do tempo, inclusive conseguindo um placar elástico. E a partir do momento em que a Portuguesa fez o gol, acabou complicando, chegando em alguns momentos, quase empatando a partida. Teve uma bola na trave, né? Uma cabeçada do jogador da Portuguesa. Mas o Fluminense, logo depois, o Fred conseguiu, numa bela finalização, aumentar o placar para 3-1, o que me faria cravar o resultado no bolão. Mas aí o menino Lanzini acabou atrapalhando as minhas pretensões e aumentando o placar para 4-1. 4-1. Eu acho que eu cravei esse resultado. Eu acho. 4-1 no finalzinho e acabou ampliando esse placar. Destaque. Foi muito fraco. É verdade. Se fosse o Vasco. Eu acho que Portuguesa. Ele toma gol de bicicleta de Alexandre. É muito fraco. É verdade. Eu acho que são dois. Só abrir um parênteses aqui. Eu acho que são dois candidatos para a segunda divisão 2013. Portuguesa e Ponte Preta. Ponte Preta que estava ganhando o Corinthians. Né? Pois é. 1-0. O Náutico também. Enfim, acho que é cedo ainda pra gente. Não sei. Acho que a única vitória do Náutico não, mas assim, se continuar apresentando esse tipo de futebol, de repente até Cruzeiro vai rebaixar. É cedo pra gente falar ainda algumas questões em relação a descenso, a título, mas de qualquer forma a gente vê que tem equipes como Portuguesa, Náutico, que realmente demonstram certa fragilidade e acaba... Já está na reta final, faltam apenas 35 jogos. É verdade. Eu só estou tentando aqui fazer previsões. Não, mas de fato acaba... Antes do campeonato começar, a gente já tem essa ideia. Porque muita analista fica falando aí, 4 vão para a Libertadores, fulano, o time tal vai ser campeão, e os outros 4, que na maioria das vezes são os que acabaram de subir, vão descer de novo. Verdade, mas voltando ao Fluminense, né? Principalmente na partida de ontem, grande destaque para o Deco. O Deco, que vem de lesão, acaba reencontrando o seu melhor futebol nesse momento, né? E ontem dando assistência para todos os gols. No lance do gol do Wellington Ney, ele deu assistência para o Fred. O Fred finalizou e o Wellington Ney no rebote acabou fazendo o gol. E destaque para os 400 jogos do Fred. O Fred que geralmente é muito contestado, né? Por algumas pessoas, por conta de lesão, por conta de outros problemas. Mas o Fred é um jogador que resolve, é um jogador realmente diferenciado. E a gente... É muito bom quando não está no departamento médico. Isso que eu ia falar agora. Sem dúvida, a gente sabe que ele é diferenciado. O problema do Fred é a sequência. A gente dá destaque ao Fred pela essa marca. Fred completando 400 jogos como profissional, como jogador profissional na sua carreira. E marcando muitos gols, ajudando sempre o Fluminense. O Deco... Fred que é um atacante de muitos gols. Muitos gols. Não precisa... Quanto ao Deco, já comentei, mas não precisa falar muito. Algumas peças também, o Lanzini marcando um gol, mas o Lanzini que vem mal, o Lanzini que vem mal, que não vem tendo boas atuações como teve no início e parece que vai embora. Quero falar também do esforço que a diretoria vem fazendo para manter o Rafael Sobis, que também parece que o empréstimo dele está... O Lanzini é um menino. E o Moura? Fala agora. Moura fica. Moura já sendo ultrapassado no início da semana, para a gente contextualizar o ouvinte, desculpa, Marildo. O presidente do Cruzeiro supostamente teria manifestado interesse em contar com o Rafael Moura lá na Toca da Raposa. Parece que a mãe dele está um pouco debilitada. Eu acho que é a mãe, não é isso? Teve um problema também com a tia. Ele está com uma tia, né? Problemas de em Belo Horizonte. A avó faleceu. E que ele gostaria de atuar pelo Cruzeiro. Obviamente, como titular no Fluminense, ele não tem chance. O Fred é o detentor da vaga. Mas olha só, desculpa te cortar. O Fred volta para o departamento médico. E aí, quem vai ser o reserva? Não tem. É o Rafael Moura, né? Mas olha só, eu vi durante a imprensa que na quinta-feira a diretoria do Fluminense ficou um pouco com raiva que estava sendo tratado isso em sigilo e o empresário do Rafael Moura acabou contando que realmente havia essa... Não, parece que a diretoria do Fluminense não tinha ciência do fato e pensou até em entrar com uma representação contra o Cruzeiro
por ter aliciado o Rafael Moura. Mas o He-Man já declarou que está feliz no Fluminense, que fica. E agora, quanto ao Fred, só um comentáriozinho antes de você prosseguir. Eu acho o Fred o melhor atacante em atuação no território nacional. Realmente. Sobrou uma bola para ele não, ele não perde. Tá dizendo, não é saco de batata. Tá dizendo em relação, eu tendo a colocação do Zé Renato, e também concordo. Não porque joga no Fluminense, não. Enfim. Com parcialidade. Assim. O Neymar, ele está dizendo de centroavante, o 9, aquele cara que finaliza. O Neymar finaliza bem, é um jogador de categoria indiscutível, não é um 9. Característica diferente. O Fred, o Leandro Damião é uma ótima opção, um ótimo jogador. O Hulk também é uma opção. Hulk. Mas o Fred, na minha opinião, pelo menos está acima ainda do Leandro Damião e do Hulk, até para a própria seleção brasileira. Mas eu acho que o problema do Fred é o que a gente está falando, é a sequência. É a continuidade de jogos. Agora, a grande notícia que eu quero comentar também. Comenta. Já publiquei novamente essa semana no meu Facebook. Publica. E a gente já vinha falando. Facebook. Eu apurei essas informações. Apoia. E já vinha falando há muito tempo e agora voltou à tona. Como eu havia dito que muito provavelmente essa negociação seria concretizada. Ainda para esse Campeonato Brasileiro. Estou falando do Conca. Sabia. Né? E voltou à tona. Não sei se o Zé Renato tem alguma coisa para dizer em relação a esse assunto, mas a informação é de que o Conca está se desvinculando do time chinês. E essa questão do Flamengo é balela. Papai o Conca Joel não vai para o Flamengo. Mas é o que? Vocês ouviram a declaração? O Flamengo tentou atravessar, negociar. Não tentou atravessar, não. Porque ainda não existe negociação. Sim, eu achei que a gente tivesse alguma coisa mais encaminhada pelo Conca, o clube chinês. Só que o que acontece? O Conca vem pro Fluminense, como eu venho dizendo há muito tempo. Posso falar, Renato? Ai, ui. Vai, fala. Só que o que acontece? Essa novela do Ronaldinho Gaúcho acabou, a imagem do Flamengo lá fora, de pagador, já não era boa. E essa briga com o Ronaldinho Gaúcho acabou prejudicando ainda mais a imagem do Flamengo. Então, com isso, as portas estão abertas para o Fluminense. Que tem o Titio lá. O Papai Joel Santana deu uma declaração muito inusitada, bem folclórica, como já é de costume do treinador. Falou que ter o Conca no elenco seria um sundae depois do almoço com banana split. Palavras de Papai Joel Santana, né? Ou seja, aquela barriga também, né? Porque a banana split com... Agora, o sonho está um pouco distante da realidade. O Conca, ele muito provavelmente vai ser desvinculado do time chinês. Evergrande, como é que é o nome do time? Gansu Evergrande. Gansu Evergrande. Gansu Evergrande. O Conca, de fato, se vier para o Brasil, só não vem para o Fluminense se o Fluminense não quiser. E acho essa questão bem encaminhada, definida, os fatos que a gente vem apurando. E o Conca pode-se dizer que muito provavelmente vai jogar no Fluminense ainda nesse brasileiro. Se não vier, como eu já tinha dito anteriormente, se não vier para esse brasileiro, vai vir para o ano que vem. Mas é fato de que o Conca joga no Fluminense. Não, é uma questão diferente. Conca, Thiago Silva. Não se compara. O Thiago Silva está na Europa. O Conca quer voltar para a China, a esposa quer voltar para o Brasil, a esposa dele quer voltar para o Brasil. Então essa vontade de sair do clube chinês meio caminho andado, já adianta. Assim como a esposa do Conca quer voltar para o Brasil, o Conca também. Valdívia. Valdívia também está bem interessado em sua permanência aqui. Eu ouvi que o Gansu lá ele quer Del Piero. Aí isso iria ocupar uma vaga de estrangeiro. Poderia. Até Botafogo tá querendo Del Piero. Dizem que é todo mundo, quer todo mundo. E essa vaga de estrangeiro pode ser desocupada com o Conca. Não sei como é que vai pagar, não. Mas seria liberado. O fato é que a notícia foi apurada e foi dada na Aliança Esportiva há muito tempo. A credibilidade da notícia. E realmente a notícia voltou à tona agora. E por mais que as pessoas possam não acreditar, realmente está onde a fumaça fogo. Então, essa é a notícia. A notícia do Conca, que a gente está aqui para dar o que a gente apura. Tô mentindo? Isso, e só para a gente situar o ouvinte, o Valdívia sofreu um sequestro relâmpago, acho que foi no início dessa semana. Não, Thiago, foi no início da semana, cara.
Informações desencontradas, apoio. Informações desencontradas. Fala aí, Silvio. Não. Silvio Santos está fazendo. E parece que a esposa dele sofreu abuso sexual nesse Não sofreu não. Teve a tentativa de estupro. Foi tentativa. Parece que passaram a mão. Tentaram passar a mão, né? Então foi um assédio, né? Um grande assédio. Aí o Valdir com a história, a vida que segue. E ele parece que não quer mais continuar. Ele não quer mais continuar no Palmeiras, no Brasil. Isso é fantástico. Não sei como é que vai ficar a situação. É complicado, né? O jogador vem para atuar. O cara do Chile, assim como o Conca está aqui no Rio de Janeiro, eu acho que causa uma má impressão do Brasil pro pessoal latino-americano e até pra galera da Europa, entre outros continentes. Mas isso acontece em qualquer lugar. Acontece, Bernardo? De ser sequestrado. Acontece nas melhores famílias. Werneck naturalizou um problema que deveria ser tratado com estranheza, Werneck. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar do debate. Vamos. Hoje não. Cara. Vamos ao debate. Marildo vai entrar em contato com um dos jogadores do Arraial Futebol Clube, que disputou a Série C. Inclusive era do grupo do São Gonçalo Esporte Clube e São Gonçalo Futebol Clube. André Lima, que é um amigo. Que não é o do Grêmio, né? Não. O André Lima que é goleiro e ele é atleta do Rio de Janeiro, dos juniores, e ele está emprestado para o Arraial, né? Arraial do Cabo, e inclusive ele foi relacionado em algumas partidas para ficar no banco do profissional. Então a gente vai fazer o contato também com ele para que ele fale um pouco das dificuldades do começo da carreira de um atleta de futebol. Certamente. Antes disso, eu passo a palavra até mesmo para você, Marildo, que assistiu a reportagem do menino Maicon, de 14 anos, eu acho, que veio ao Rio de Janeiro, 14 anos. O Guilherme assistiu, né? Também. Veio fazer testes no Rio de Janeiro, mas sem a presença de sua mãe, aliás, sem o consentimento de sua família. É uma atitude um tanto quanto precipitada. Acho que nenhum pai aconselharia seu filho a ter uma postura dessa. O que é? Repete tudo. Inacreditável. Menino bateu as portas do Botafogo e recebeu um não. Foi até São Januário, recebeu um não. Foi até o Flamengo, a mesma resposta, a mesma negativa. E detalhe, para conseguir realizar o seu sonho, para tentar ser um jogador de futebol, em muitas ocasiões o Maicon dormiu na rua e teve seus pertences roubados. Por ironia do destino, e eu diria até que grande sorte esse menino teve, um anjo da guarda apareceu na vida dele, o menino Deco, camisa 20, parabenizo. De quantos anos? De 34 anos. Tá certo. Parabenizo o menino Deco. Anderson Luiz de Souza. Isso. Por ter feito isso, por ter se empenhado e acolhido esse menino em sua residência. Falou, não, leva ele para fazer um teste no São Gonçalo Esporte Clube, leva o menino no São Gonçalo Esporte Clube. Tu fala, que eu tô vendo aqui a publicação no Fluminense. Só anda e fala, ainda quer ler e falar. Pois é. Mas parece que a qualidade técnica não era suficiente para aprová-lo. Mas aí que tá, é isso que eu comentei no início do programa. O moleque não basta ter futebol, eu acho que o moleque tem até uma certa maturidade, tem uma certa cabeça. E eu acho que essa molecada, não sei, eu posso estar falando bobagem, mas começa desde cedo sendo muito cobrada. Exatamente. Não tem a maturidade para, tomar determinadas decisões. A gente vai chegar nesse ponto. E tipo assim, esse garoto que saiu eu tenho quase certeza que saiu do Espírito Santo, sozinho, para poder tentar a sorte em Minas, em São Paulo e aqui no Rio, e que bateu na trave em Xerém, eu acho que é muita coragem, mas sei lá, dá um quê de responsabilidade, de ir muito afobado para essa situação, é complicado. Certamente. E parece, antes do Werneck expor seus comentários, a gente tem um rapaz de 19 anos no ar, que é atleta profissional, goleiro, e vai falar para nós o que se passa um pouco na cabeça do jovem, o que ele pensa ao ingressar no futebol, quais são os sonhos, perspectivas, frustrações.
o amigo do Marildo, jogador do Arraial, não é isso? Vai falar conosco com o programa Aliança Esportiva. Boa noite, André. Boa noite. Tudo bem, André? André que é atleta do Rio de Janeiro, não é isso, André? Isso. Está emprestado para o Arraial e inclusive esteve em alguns jogos relacionados para o time profissional, não é isso, André? É verdade, eu sou atleta do Rio de Janeiro há 2 anos, né? Aí o Rio de Janeiro é um clube de empresário do Enio Farias, o Enio Farias que foi dirigente da CBF e tudo, aí ele tem um convênio com o Arraial, aí o time do Rio de Janeiro não colocou o profissional esse ano, os jogadores foram emprestados pro Arraial para disputar esse campeonato da Série C, né? Só que a gente foi eliminado na primeira fase, fizemos uma primeira fase ruim, dessa aí eu já voltei até pro Júnior para poder voltei a treinar lá já. Isso aí, André, e você é atleta profissional já, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco para nós como é que foi o seu início lá nas categorias de base, se teve alguma dificuldade, qual era o seu grande sonho, as perspectivas, situasse um pouco os nossos ouvintes, porque esse é o nosso principal debate, os jovens que se aventuram no futebol. Não, é verdade, né? É uma realidade que, ilude muita gente acha que vai chegar, vai ser melhor do mundo de uma hora para outra, até você pensa que está bem, mas é complicado, porque é uma competição muito grande, né? Querendo ou não, você tem que estar competindo o tempo todo. E até minha história foi que eu comecei até um pouco tarde, eu com 16 anos, eu não tinha jogado em clube ainda, eu fui jogar com 16 anos, eu fui começar a jogar no Esporte Clube Marinho, agora que é Barra da Tijuca. Sim, que está muito bem na Série C. Aí agora eu fiz na categoria de base lá, comecei lá. Aí depois de lá que eu saí de lá, que mudou a comissão técnica e tudo, aí teve aquela coisa que você pensa que tá bem, eu tava bem lá. E na realidade que acontece com a maioria dos atletas, você pensa que tá bem, não sei que tô com moral e tal, daqui a pouco muda a comissão técnica, eu caí. Aí que eu caí, fiz teste no América, em vários outros clubes, até eu chegar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tô lá há 2 anos. Aí agora que eu tô tendo a oportunidade, lá eu fiquei 1 ano sem jogar, que é uma coisa que é difícil na carreira do atleta, né? Que você fica 1 ano, você tá treinando, sem deixar cair, você pensa que, tem uma hora que você vai acordar cedo, tem que sair, tem que treinar, tem que ir longe, é complicado. Aí você para e pensa, será que eu vou querer isso mesmo pra mim? Mas você tem que ter perseverança, senão é complicado. Aí eu fiquei 2 anos lá só, agora que foi ano passado que eu tive a oportunidade de ser titular no Júnior. Aí fiz um bom campeonato, consegui subir pro profissional, consegui me profissionalizar, e é uma coisa que já é um ganho, né? Você ser profissional com idade de Júnior já é uma coisa boa. É isso, André. E você está cursando Educação Física lá na Universo, inclusive comigo. E fala também dessa molecada aí, como você conseguiu caminhar, né, nessa dificuldade do jogador e também conciliar com os estudos. E agora você, a gente sabe a correria que é, né? E como você conseguiu, desde moleque, conciliar os estudos com o futebol? Deixar essa mensagem também para essa molecada que acaba às vezes se iludindo e largando um pouco. E que não pode largar os estudos. Isso, largando um pouco a escola, os estudos, achando, como você falou, que vai ser de uma hora para outra o melhor do mundo. Então fala um pouco dessa experiência também sua de conciliar o estudo com o futebol e agora você é um universitário. É verdade, Marildo. É que uma parada que eu aprendi com o meu treinador lá do Júnior do Rio de Janeiro, que ele, uma vez ele falou pra mim assim, a gente tem que estudar mesmo, ele faz educação física também, ainda tá cursando. Aí ele falou pra mim, você estudando, é uma parada que você, depois que você tá formado, você já conquistou aquilo ali ninguém tira de você. Futebol, você vai dar uma pisadinha errada num campo ruim, você torce o tornozelo, acabou sua carreira ali. Aí é aquela coisa, você vai até 35 anos, você pode jogar, você pode estar com o dinheiro que for. Ou então você pode estar duro, cair na esquina no bar e tal. Aí é complicado, você tem que estudar, se você não estudar, você não vai ter aquela garantia depois, que futebol não é aquela mil maravilhas para todo mundo, é complicado. E se não estudar, a coisa só... Você fica uma pessoa sem cultura, sem nada, e não tem base nenhuma. E hoje em dia, até o profissional dentro do futebol mesmo, os próprios jogadores não respeitam o cara que só jogou bola e vai chegar depois que parar, vai querer trabalhar dentro do clube. O cara que é respeitado hoje em dia é o cara que estudou, que tem embasamento para falar alguma coisa, chegar pro jogador e falar, por que ele tá fazendo aquilo, pra que ele tá fazendo aquilo. Aí o cara tem que estudar, senão os jogadores mesmo não respeitam ele. Isso aí, André, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir no Globo Esporte da última sexta-feira, o menino Maicon, que parece praticamente fugiu de casa em outro estado, não, fugiu. Veio para o Rio de Janeiro
sem o consentimento dos pais para realizar testes aqui em clubes do Rio. Eu não cheguei a ver não, mas isso aí é uma parada muito comum mesmo. Você vê, tem um parceiro meu que joga comigo lá, ele tava até o último feriado que teve aí, o quê? 2 anos que ele mora na Bahia, ele era na Bahia. Ele ficou 2 anos sem ver pai e sem ver mãe aqui no Rio. Ele jogava no Arte Sul, não sei se você conhece o Arte Sul. Sim. Lá de Queimados, lá ele ficou lá 1 ano e meio no Arte Sul, aí chegou pra sair, foi pro Rio de Janeiro ano passado. Ficou 2 anos sem ver pai e sem ver mãe. Aí você imagina, eu nunca fiquei 2 meses sem ficar em casa sem ver pai e sem ver mãe, eu nem imagino uma coisa dessa. Realmente dizer, na realidade isso é complicado, né? Tem muitas histórias desse tipo assim que, o cara sofre, tem que sair de casa muito cedo, o principal é amadurecer muito cedo, né? Você passa por muita coisa que você nunca vai esperar que vai passar, você tem que raciocinar sozinho, evoluir sozinho, é bem complicado mesmo. É isso aí. E, André, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para a garotada que quer ingressar no futebol, mas é necessário conciliar com responsabilidade, não é isso? É verdade. A rapaziada tem que ter cabeça no lugar, ter responsabilidade, saber respeitar quem está dando o comando, que são os treinadores, os preparadores físicos, é muito importante também, porque a maioria das pessoas, tem muita gente ruim no futebol, mas tem muita gente boa que quer fazer só você evoluir. E tem que ter fé, cara, e tem que saber respeitar pai e mãe, ter a família boa, que isso que é o mais importante, e persistir num sonho. Porque não adianta ter só qualidade se você não ter perseverança e não tem fé naquilo que você acredita. Valeu, André. Muito bacana. Valeu. Um abração, cara. Obrigado por ter colaborado conosco. Aí, André. Valeu, tamo junto. Amanhã tamo junto naquela prova e pode separar aquela parada lá pra gente se dar bem. Valeu? Vamos voltar ao nosso debate. Valeu, moleque. Obrigado. A gente se fala lá amanhã. Passa a palavra agora Abraço. para Alexandre Werneck e Thiago Cruz também colaborarem ao nosso debate. Não. Sacanagem. Não, levando em consideração também que muitas das vezes esses garotos vêm da dificuldade e ele vê ali na oportunidade de repente de livrar a família da pobreza, de dar uma vida melhor para os seus pais. Então às vezes acaba até fugindo por causa disso. É um mundo difícil, muitas vezes. Mas é uma coisa que exige muito, como o André já antecipou, a gente também veio falando aqui. Talvez o principal que se busque no garoto que vai tentar a sorte num grande clube é justamente ter cabeça para poder saber decidir o que vai ser daqui para frente, ter capacidade de decisão mesmo, ter maturidade para se desenvolver enquanto jogador de futebol. Isso que muitos acham que o jogador de futebol só é Neymar, é Ganso. Isso são exceções. Na maioria das vezes são jogadores que ganham um salário mínimo no time pequeno. Salário mínimo não, máximo. Não, tem muitos jogadores que nem isso ganham de time pequeno que acaba. Eu vou te dizer, Werneck, tem muito jogador, inclusive de clubes que disputaram a terceira divisão, que isso, também não vou dizer o nome, que não recebiam salários, entendeu? Às vezes só pelo prazer. O clube recebia para deixar que o atleta pudesse estar no elenco, integrando a equipe. Isso acontece até em time grande de primeira divisão. Tem alguns jogadores que a gente sabe que está lá por um padrinho ou por um empresário fazer alguns serviços para o clube. Então, voltando a falar, é um mundo difícil, são poucos que chegam ao estrelato. Werneck que também tentou. É fato, ele tá rindo. É fato. Ele teve uma peneira lá no... Uma peneira no antigo Boa Vista. Que hoje é analista de sistema, mas antes disso já tentou um lugar ao sol. Eu posso até citar como exemplo onde eu fiquei desiludido. Eu participei da peneira do antigo Barreira, que hoje é o Boa Vista. Passei na primeira fase de teste. Aí teve o último teste, que seria um jogo treino no campo do Saquarema. Entramos, jogamos. No final da peneira, o treinador separou o pessoal pro lado direito, o outro pessoal pro lado esquerdo. Que nem quem vai para se alistar, se apresentar no exército. E ficou eu e mais 2 no meio campo. O pessoal que estava do lado direito tinha sido eliminado, e o pessoal que estava do lado esquerdo foi o pessoal que foi aprovado. Aí ele chegou para mim e para os 2 camaradas que estavam
separado no meio. Infelizmente, o meu grupo já estava formado. Uma pena eu não ter nenhum clube para indicar vocês, mas não desiste não, o potencial vocês têm. Foi. Bacana, potencial pra jogar lá no Santa Terezinha, legal, bacana. Não, brincadeira. Werneck até lacrimejou aqui. Ele ficou Depoimento emocionado do Alexandre Werneck agora. Emocionado. Quando eu estava com a idade de júnior, eu cheguei a fazer uma peneira na época que o Botafogo treinava aqui em Nova Cidade. Já pensou, Thiago? Werneck no Botafogo? Eu fui até a última fase de teste, só que como era o último ano de 84 como júnior, o Botafogo cancelou também a peneira e... Werneck parece um garoto de sorte nas peneiras que passou, hein? Não, é por isso que eu tô falando. Às vezes o cara ele tem um potencial, mas não tem a sorte. É verdade, bacana a sua analogia, verdade. Como dizia meu pai. Mas será que também é só sorte, pai José cara? nunca nasce João. Isso aí. Thiagão? Os amigos já falaram bastante sobre o assunto, então só ratifica essa questão aí de não largar os estudos, né? Porque é muito importante que esses jogadores tenham em mente que, mesmo que eles tenham talento, que eles tenham potencial, que eles possam até vir a ser um jogador, digamos, de porte médio, que venha jogar num grande clube, venha ganhar até 50, 60 mil, é importante ter uma estrutura até de inteligência para poder lidar com esse dinheiro, lidar com as dificuldades da carreira, lidar com todas as dificuldades da carreira, né? Porque tem jogadores que ganham 100 mil reais e eles não sabem assinar um cheque. Tem tudo isso que é complicado. É Jobson! Não é só isso não. A carreira o jogador de futebol, a carreira ele é curta. É curta. Como o próprio André mencionou. Se o cara não souber administrar o que ganhou, a gente tem vários exemplos aí de jogadores que tiveram no auge, conquistaram tudo que podiam, mas gastaram o dinheiro todo. Hoje não tem mais nada. Saco de batata. Nem saco de batata. Eu falei que tá ficando chato, mas tudo bem. Então se não tiver. Você vê, por exemplo, o Zico. Ele jogou numa época que o futebol não dava tanto dinheiro, dava um certo dinheiro, mas não dava tanto dinheiro como. Não tinha essa questão monetária tão forte como é agora. Como hoje. Ele conseguiu juntar um patrimônio, ele com o Júnior, o próprio Adílio. O Nunes jogou no mesmo clube com ele e não tem o mesmo patrimônio, vive muito do nome. Então, tá aí uma prova aí do que se não tiver a inteligência, a cabeça e souber investir o dinheiro, vai ficar nessa sarjeta como muitos outros jogadores que a gente conhece. Pois é, e eu tô lembrando aqui até a história do Marco Júnior, atleta do Fluminense. Ele veio para o Rio de Janeiro com a mãe dele apenas com dinheiro para um mês de aluguel. Falou, o restante Deus vai providenciar. Graças a Deus ele teve a sorte de conseguir. Parece que ele vendeu um boné dele de R$200 para comprar comida, porque não tinha dinheiro. Tem um boné de R$200. Pois é, eu acho que ele foi presenteado. Entendeu? Ele foi presenteado com um boné de R$200 que ele precisou vender. Quem? O Marco Júnior. Ele dizia que ele tinha um boné que não tirava da cabeça, mas que teve que vender para comprar comida. Hoje em dia o Marco Júnior deve estar com salário de R$5 mil no Fluminense, mas já deve ter passado por reajustes, deve estar no teto de 30 mil, que já é um salário bacana, né, Werneck? É um salário bacana, mas aí que vem também o que eu venho sempre batendo aqui nessa tecla, que é o clube dar aquele suporte não financeiro, mas o suporte psicológico. Porque vamos supor que há uns 2 anos atrás ele teve que vender o boné para poder comprar comida. Hoje ele está com 30 mil, então isso acaba daqui a pouco ele compra um Porsche de R$900 mil, né? O próprio Carlos Alberto do Porsche Panamera. O próprio Carlos Alberto ele citou isso numa entrevista dele, que um dia você não tem dinheiro nem para comprar, para ir treinar, e no outro você está com dinheiro para comprar carro, casa, apartamento. O que acontece é exatamente o que o Werneck está falando. A gente está rindo aqui nos bastidores, né, mas exatamente o que o Werneck está falando. É difícil o cara conviver com essa diferença. De uma hora para outra, o moleque tá ganhando milhões. A gente tem casos aí do Neymar, o próprio Wellington Nem, que está surgindo agora no Fluminense muito bem. Jogadores que de uma hora para outra se tornam estrelas, né? Mas é importante frisar que muitas das vezes
essa molecada que vem da periferia, que vem da favela, ela sofre uma pressão muito grande dela mesma se cobrando, da família, dos pais e de tudo. Ele com 17, 18 anos, não sei se hoje... Ele é o chefe da família. Hoje, não sei se vocês acompanharam no Esporte Espetacular, o Dedé, ele é tido como o pai da própria irmã, que tem 14 anos, e o Dedé tem 23. Então, é uma pressão muito grande para um garoto de 23 anos, né? Passou pela dificuldade, teve que assumir essa responsabilidade. E a gente vê que é 1 em 1 milhão. O cara para conseguir, para chegar numa condição financeira ao menos razoável ou estável, de uma forma que ele consiga manter ali um padrão bacana, que ele possa não ter um carretão, mas uma vida estável, né? Estável. Isso é muito difícil. Não são todos que conseguem. Acho que uma pesquisa que teve recentemente, que acho que menos de 5% ganham mais de tantos mil, e outros, e a maioria, acho que mais de 90% ganha salário mínimo jogando, ou menos que um salário mínimo. Então, a dificuldade é muito grande, a pressão é muito grande, e muitas vezes os garotos não conseguem conviver. Eu tenho um fato agora que está acontecendo até na minha família, eu não queria citar, mas vou aproveitar e vou citar, que o meu irmão, ele joga no Flamengo, e ele teve uma lesão recentemente, ele está no juvenil, e ele não está sabendo, ele não soube lidar em certos momentos com a mudança de categoria, né? Porque numa categoria ele tinha um status e agora ele tem outro, ele é apenas, entre aspas, mais um, porque ele está chegando nessa categoria agora, de juvenil, e ele acabou engordando, ganhando peso, alguns problemas por conta da lesão que ele teve. Então acaba a cabeça de um moleque de 15 anos, ele não sabe lidar com tudo isso. Acaba realmente complicando, e aí vem toda uma assistência do clube, uma assistência da família para poder contornar essa situação. Uma situação muito complicada, que alguns atletas às vezes acabam caindo no esquecimento, porque até tem talento, tem possibilidade de chegar, mas acaba não conseguindo lidar com essa situação. Na época, eu joguei num time aqui de São Gonçalo disputando com o Toninho da Paz. Tinha um rapaz que jogou com a gente, que ele teve a oportunidade, ele jogou na Suécia durante 6 meses, o contrato dele era de 2 anos, mas ele largou tudo e veio para cá porque estava com saudade da família. É complicado, né? Então isso aí, o debate muito rico, parabenizo aos amigos da mesa, agradeço imensamente ao André Lima, goleiro do Arraial, que já retornou para o Rio de Janeiro, Clube Rio de Janeiro, e certamente esse programa vai ser disponibilizado para os ouvintes que não acompanharam e terão, se Deus quiser, né? Essa oportunidade de escutar e divulgar esse debate. Certamente semana que vem teremos outro. Pedimos sugestões aos nossos ouvintes. Você pode entrar em nosso Facebook e sugerir um tema para debate. Facebook, Programa Aliança Esportiva. Isso. E no nosso blog também você pode deixar como comentário ou até mesmo no mural do site da rádio. Vamos agora ao favorito da galera, um oferecimento de Afonso César. É favorito da galera, entendeu? Afonso oferece o quê? Oferece o favorito da galera. Então tá. O seu favorito da galera, Thiago. Entrevista coletiva no Thiago. Vou votar no Cristiano Ronaldo, marcou 2 gols hoje, classificou Portugal para a segunda fase. Deu uma resposta aí para os críticos depois da atuação ruim que ele teve contra a Dinamarca. Atuação pife, hein? É, muito ruim. Eu acho que ele acaba sendo um pouco superestimado, mas sem dúvida alguma um grande jogador, e hoje foi decisivo para a seleção portuguesa. Bacana, Thiago. Alexandre Werneck, o jogador. Ora, pois, eu vou acompanhar o voto daqui do meu amigo Thiago e vou votar também no CR9. Isso aí. 7. CR9? É 9. O meu favorito da galera vai para o meu favorito da galera vai para o menino Deco. Roubando meu voto. Dos outros não, 3 assistências na partida de ontem contra a Portuguesa. Inclusive ontem, dei bem no cartório. Hoje nós entrevistamos o Marcelo Cordeiro, atleta da Portuguesa. Isso. O áudio já foi disponibilizado durante o programa. Então o Deco ontem deu 3 assistências, e ao longo da semana também essa assistência que ele deu ao menino Maicon, inclusive
Assistência financeira e dentro de campo ele deu assistência moral, assistência no coração. Assistência moral, financeira dentro de campo, excelentes passes. Então, o garoto, o maestro da rodada, o favorito da galera, Deco, Anderson Luiz de Souza. Guilherme Rezende. Também vai pro Deco. Tá mostrando aí ser um dos melhores apoiadores aí do atualmente no. Só fala do Deco, né? Mostrando ser um dos melhores meio campo aí do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Antes de Maurildão, eu vou passar a palavra para ele, que ainda não deu o ar de sua graça no programa de hoje. Graças a Deus. Nem o boa noite inicial. O nosso amigo Saco de Batata não falou. Afonso César, desculpa, eu te chamei de Saco de Batata em virtude de nossa vinheta. Solta ela aí, Tá chato, inclusive. Ronaldinho Gaúcho. Solta aí, Afonso. Não solta nada não. Fala aí, qual é o seu voto? Pô, já tá no laço já. O meu voto vai pro Cristiano Ronaldo. Por quê? Ele tem uns olhos lindos, hein? Não, porque o Cristiano Ronaldo fez 2 gols. Dois gols? Jogador... Ele é de qual seleção, Afonso? Portugal, pô. Oi? Ele é da seleção portuguesa. Vai lá, garotão, continua. Ele é um jogador excelente. Eu sempre, quando jogo o Brasfoot lá em casa, eu boto ele como atacante porque eu acho que ele faz muito gol. E eu voto pra ele. Tá certo, valeu, Afonso. A presença sempre irreverente do nosso amigo Afonso. Marildo Mendes, o seu favorito para fechar com chave de ouro. O meu favorito realmente é o Deco também. Já vinha pensando em atuação impecável. Todas as assistências do Deco. Realmente não tem como ser outro favorito, o Deco. Então empatou. É espirro! Então hoje temos uma dupla portuguesa de Portugal. Dançando vira. Mas Cristiano Ronaldo foi o favorito da galera. Não, foi deu empate. Afonso, seu voto... Não, Afonso... Já votou. Vamos dar um mortinho em campo. Eu voto no Afonso. A dupla lusitana, Deco. Vou pedir a um ouvinte aqui, o favorito. Agora já era, pô. Agora já foi. Depois volta. Mortinho em campo, Thiago. Eu mesmo? Você pra votar. Votou nele mesmo. Deixa eu pensar. Eu lembrei. Essa semana teve ali uma grande briga lá na Eurocopa entre russos e poloneses, ainda por influências da época da União Soviética, da Guerra Fria, que tu aprendeu muito lá na Pitinini. Na época de elite. E foi uma guerra ainda de PC, de influências daquela época. Então, acho que já está na época de acabar com essas diferenças históricas, né? De um povo se odiar por causa de coisas que aconteceram no passado. Então, acabaram que as duas seleções foram eliminadas. Então, teve toda aquela barra a troco de nada. Então, meu voto vai para as torcidas russas e polonesas. O meu mortinho em campo vai para o goleiro Silvio Luiz, depois da espichada, da furada que ele deu hoje. Saiu muito mal do gol na última quinta-feira. Saiu um espanador, igual um saco de batata. Agora merece o saco de batata, hein? E solta o saco de batata aí pro Silvio Luiz, Afonso. Esse merece. Saco de batata. Isso aí. É verdade, eu acho que o quadro Mortinho em Campo pode ser renomeado. Tem um novo saco de batata. Agora o quadro Mortinho em Campo é o quadro Saco de Batata. Se virar saco de batata o quadro, não pode ficar tocando. Está definido que o quadro Mortinho em Campo a partir de hoje. Olha só, quem fez a vinheta fui eu, então eu que decido. O direito. Não, ele é voz. Não, isso é direito de. No contrato estava dizendo que. Não, isso aí é uso indevido da minha voz. Eu vou cobrar direito da bodega. Tô falando sério, meu irmão. É o Silvio. Tá certo. Silvio Luiz, porque teve uma participação negativa no resultado de hoje e também da última quinta-feira. É um goleiro que tem a sua qualidade, tem colaborado muito com o São Gonçalo, fez algumas boas defesas, mas no lance crucial ele falhou. Meu voto é para o Silvio Luiz. Guilherme Rezende, o seu saco de batata de hoje. O meu mortinho em campo. Essa vinheta aqui. Pois é, cara, que eu tô ferrado. Essa vinheta rapidinho. Agora eu esqueci o que eu ia botar, ficou falando, esqueci. Eu ia até acompanhar mais ou menos o voto do Thiago, esse caso aí de violência também. Outra coisa que aconteceu
Eu queria botar realmente, de fato mesmo, nos casos de racismo que também aconteceram na Eurocopa. O Balotelli também sofreu muito, então o pessoal lá na Europa ainda com a mente muito tapada, muito fechada. E ainda que a UEFA tente chegar junto para vamos implementar respeito, diga não ao racismo, a FIFA costuma dizer essas coisas, mas é algo que não dá muito certo, então os casos de racismo também. Meus mortinhos aí. Seria legal Eu amanhã, também que estou gripado. Seria legal amanhã, Balotelli joga, quando ele pega na bola, as torcidas lá fazem som de macaco. Ele fez som de a torcida fez som de macaco no último jogo durante a partida toda praticamente. Então seria legal se ele fizesse o gol, né? A torcida Saco de batata. E ele fazer o gol para calar a boca desses racistas aí que estão com nada. O seu saco de batata de hoje, Marildo Mendes. O maluco. O meu mortinho vai pro... Obrigado, Marildo. Silvio Luiz. Respeito muito. Silvio Luiz, goleirão, realmente batendo roupa e acabou complicando a vida do São Gonçalo. Dizer que o Francisco Ramalho, nosso amigo ouvinte e meu amigo, votou também o voto Minerva, então vai pro Deco, tá? Ele disse que o Silvio Luiz é mão de quiabo, é muito ruim. E que roubaram o Vasco. Tá certo. Alexandre Werneck, o seu mortinho, saco de batata, tudo junto. O mortinho vai pro Márcio Azevedo. Isso é uma falta de respeito. Márcio Azevedo não, Márcio Araújo. Márcio Araújo, é tudo MA. Vai pro tudo Márcio, né? Pro Márcio Araújo aí que ocasionou aquela cena pífia com o Éder Luiz no intervalo, pediu a camisa do Éder Luiz pra trocar e depois não quis trocar a camisa. Pegou a do Éder Luiz e não quis entregar do Palmeiras. É mole, cara. Deselegante. Aí, quase que acontece uma briga por causa dessa palhaçada. Né? E ontem também, mortinho pros gandulas do jogo Fluminense Portuguesa que comemoraram o gol da Lusa vestindo o uniforme do Fluminense. Ih, rapaz, é sério? Vocês estavam lá no estádio, confirma isso mesmo? Eu ia rapaz, denúncia, hein? Não. Afonso, Thiago. Posso só dar uma questão aí que também poderia ser votado como saco de batata da rodada. Esse horário de... Olha só, domingo que vem eu não venho mais, eu tô pedindo demissão. Saco de batata! Pô, esse horário de 21 horas... Por que fica tão revoltado com saco de batata? Sabe por quê? Quiser Renato enche o saco de segunda a sexta com isso. Saco de batata! Vai lá, Thiagão. Esse negócio de saco de batata toda vez. Amanhã. Domingo eu vou trazer Ruffles pra todo mundo. Tá certo, bacana. Saco de batata! Vamos parar com esse negócio de saco Vai de lá, batata. Thiagão. Só criticar também esse horário que a CBF coloca para os jogos, né? 21 horas. Pô, quem vai no jogo 21 horas de sábado, né? Só quem é solteiro tem mulher feia. Não tem como. Ele foi com a dele. Zé foi com a namorada. Zé não conta. Tô falando que quem deixa a mulher... Ganhei uma cortesia. Eu ia, pô. Depende do jogo, Você é Solteiro, mano. Outra coisa. Não, sou não. Tá certo. Eu preferia ficar Afonso, do Brasil, o seu mortinho. Pode falar saco de batata mesmo. Saco de batata, mortinho. Ronaldinho Gaúcho. Não, o meu mortinho vai pro Flamengo porque eu acho que ele tem que ter... Tá invicto. Não, eu sei que tá invicto, mas acho que... Sabe nada. Derrota. É isso aí, Afonso. Valeu, obrigado. Obrigado. Rapidamente os destaques finais. Os destaques finais? Os destaques finais da equipe. Vamos lá. Marildo Mendes. Agradecer a galera que nos prestigiou, agradecer... Cadê o Afonso? Bota a musiquinha do fundo pra ficar bonitinho. Isso. Tem que falar tudo. Agradecer a galera que prestigiou. Um abraço pro Danilo, pro Francisco, para toda a galera que nos ouviu. Agradecer ao André Lima, brilhante participação. Boa. E agradecer aos amigos que sempre nos fazem sorrir e nos divertir nessa noite de domingo, que é muito bacana. Então sorri, vem pra cá. Estar aqui com vocês. Depois não quer que fale. Saco de batata! Não, é melhor saco de batata ao vivo de novo, hein? Não. Manda. Tô gripado. Manda aí pra alegrar nessa noite. Então calma aí. 1, 2, 3. Silêncio, corta a trilha.
Saco de batata! Falhou, aí ficou todo ruim. Falhou. Tô gripado. Tá certo. Seu destaque final, Guilherme. Desejar uma boa noite a todos, bom restinho de domingo, bom início de semana. Aí, pedir desculpas também por conta da minha gripe aí, vim meio debilitado. Mas semana que vem, se Deus quiser, tudo melhor. Desejar uma boa noite a todos, um grande abraço, um grande beijo, por aí vai. Thiago Cruz. Boa noite a todos, ótima semana para todos os nossos ouvintes. Semana que vem estaremos de volta aí, novo debate, novos assuntos aí, Eurocopa bombando, Clubes do Rio. Acompanhe aí a Aliança Esportiva em mais uma semana aí, mais uma batalha, mais uma efeméride, né, Zé? Que isso? Vou jogar no Google aqui. Efeméride, pô, pesquisa que a gente fazia na terceira, quarta série. Não, nunca fiz esse negócio de efeméride. Eu fazia. Só fiz saco de batata. Marildo Mendes. De novo? Não, Marildo Mendes, Alexandre Werneck. Parece o nome. Igualzinho, Alexandre Werneck. São irmãos. Uma boa noite aí para os nossos ouvintes, uma ótima semana. Cunhado não é parente. Cunhado não é parente. Se cunhado fosse bom, não começava com o seu. Eita! Essa é nova. Desejar uma ótima semana aí para os nossos ouvintes. Semana que vem estaremos aí de novo com mais um programa Aliança Esportiva. Beijo para todos. Eu, de repente, não devo vir. Que peninha. Estarei na micareta da galinha Pitadinho, minha filha. O quê? Que? Da galinha Pitadinho. Micareta? É o show. A gente fala micareta pra... Só micareta! Mr. Tá Catra falava assim. E não, eu vou fazer de tudo para estar aí numa semana cobrindo toda a rodada do futebol carioca no fim de semana. E semana que vem a gente estamos aí de volta. Então tá bom, Isso a aí. gente tamo aí. A gente tamo aí. Sexta-feira tem futebol, hein, Zé? Estaremos lá, levando... Mas olha só, você tá bem do joelho agora? Não, ainda não, dá pra jogar ainda não. Mas pode apitar. Levando em conta, Ele vai ser como meu cartola. destaque final, o grande furo que eu dei a noticiar que o Miguel Maicon realizou testes no São Gonçalo Esporte Clube. Fica com o meu destaque final aí, falando que ele fez testes no Fluminense. Afonso César, seu destaque final. Acabou. Pode falar, Afonso. Então Pode você é o saco de batata de hoje. Manda um beijo e um abraço pro pessoal aí, todos os ouvintes. Pra Débora Panchá. Tá eu gosto certo. muito dela. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Valeu. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM.